Deus, bom dia. Vamos dar ações de graças, Pai, no nome de Jesus. Nós queremos te agradecer por essa manhã, mais uma vez, onde vamos nos render ao princípio da tua palavra, de onde tudo vem, todas as coisas estão sustentadas pela sua palavra, Pai. E nós te damos graças por estarmos aqui, pelos livramentos, pela saúde, pela proteção, por sabedoria. Queremos te dar graças, Pai, por essa manhã, onde nós nos renderemos mais uma vez ao ministério do Espírito, Pai. Nós te agradecemos por essa manhã, no nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Cumprimente alguém, diga bom dia, seja bem-vindo. Glória a Deus. Amém, bom dia a todos, graça e paz. Nós vamos trabalhar um pouco esse domingo. Quando eu digo trabalhar, porque para mim é um serviço servir a vocês. Então nós vamos trabalhar junto com o Espírito Santo, se Ele nos guiar para esse caminho, sobre um tema, sobre um texto, onde fala sobre a importância da nossa oração para a nossa nação, amém? Eu queria que o pessoal da mídia colocasse um versículo aqui, onde vamos refletir um pouco mais sobre isso, pensarmos e meditarmos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Admoesto-te, pois, antes de tudo, essa é a versão revista e atualizada. Então, só bota a versão revista e atualizada. Se precisar de outra versão, nós vamos pedir, para não gerar confusão e problema. Antes de tudo, coloque a revista e atualizada. Estou brincando. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Que homens são esses? Próximo versículo. Em favor dos reis, ok? E de todos os que se acham investidos de quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e o quê? Próximo versículo. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Amém? Então eu queria passar para vocês um vídeo institucional do Ministério Verbo da Vida, acerca do que está acontecendo, do que vai acontecer, mas já está acontecendo, que é... Que coisa! Efeitos especiais aí, amém. É algum WhatsApp aí, alguma mensagem? Não, é o rádio dos diáconos, às vezes fica alto, e nós precisamos desse comunicação interna dos diáconos, amém? Então eu queria, como estava falando, tem um vídeo institucional instruindo a nós acerca desse momento que o Brasil está vivendo, que eu vou te dizer, é um momento extremamente, falta adjetivos, importante, delicado, preciso, de muita coisa, poderíamos colocar esse adjetivo nesse ano, por ser um ano de eleição, onde nós vamos estabelecer quem será os próximos autoridades que vai exercer autoridade nessa nação, ok? Então eu queria soltar esse vídeo trazendo alguma instrução, depois nós continuamos sobre esse texto que nós lemos. Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele foi a palavra em ação, suas boas obras e atitudes foram a expressão exata do Pai entre os homens. Hoje, o Verbo deve ser demonstrado através de nós. Somos a palavra em ação. Nossas boas obras e atitudes devem expressar o amor do nosso Pai entre os homens. Vamos fazer a diferença no nosso dia a dia. Vamos viver a palavra. Vamos ser
o verbo na vida. Uma atitude diferente muda tudo. Somos cidadãos dos céus, mas ainda estamos nessa terra. E aqui também precisamos exercer bem a nossa cidadania. Como cristãos, nós oramos, mas também agimos. Não escolhemos a indiferença, pois ela não traz mudanças. Votar é construir um futuro que depende de nós. Não venda ou negocie o seu voto. É por meio do voto consciente que um país se beneficia de valores éticos e da prática do bem. No Brasil, o voto é obrigatório. Todos votam, mas não podemos votar em todos. A escolha dos nossos representantes é de extrema importância. Estude o histórico e as propostas dos candidatos. O que eles valorizam? Que tipo de conduta ou reputação eles têm tido? Os princípios bíblicos em que cremos são defendidos por eles? Você sabia que o próximo presidente da República, durante o seu mandato, será responsável por escolher levantar 3 novos ministros do Supremo Tribunal Federal? O que falar daqueles que criarão ou votarão em projetos de leis no seu estado e no Congresso Nacional? Grandes são as responsabilidades desses homens e mulheres. Maior ainda é a nossa responsabilidade de dar-lhes tamanho poder. Por isso, o nosso voto deve ser consciente. O nosso voto deve ser transformador. O nosso voto deve ser nosso. Isso também é o verbo na vida. Uma atitude diferente muda tudo. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Então, pode acender essa luz aqui? Obrigado. Então, sobre esse texto, queria que o pessoal colocasse mais uma vez 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. E nós vamos ler. Vamos começar do versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use, antes de tudo, presta bem atenção nessa palavra, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Amém? Qual o propósito disso? Volta lá. Para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Irmão, se a nossa cidade vai bem, vai facilitar a plantação do evangelho no coração das pessoas. Amém? Se está uma bagunça, irmãos, por causa de falta de governo e outras coisas mais, isso vai complicar a nossa atuação aqui na terra. Mas Deus nos deu um poder onde ninguém pode resistir e está com certeza muito, muito, mas muito acima do que simplesmente a questão do votar, que é tão necessário como isso, mas está acima. O que é que está acima disso? Oração. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Pode colocar esse texto novamente. Para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Próximo texto, próximo versículo. Isto é bom e aceitável diante de Deus, amém? Nosso Salvador. Deixa eu te falar uma coisa, você tem sido abençoado por esse ministério? Amém. Tem sido abençoado pelas palavras que têm sido colocadas nessa igreja? Amém. Ao ponto de você ser membro e estar aqui conosco, não é verdade? E nós seguimos, irmãos, uma visão, e essa visão, nós que seguimos, ela é bem básica, já falei isso para vocês, é resgatar o perdido, fazer discípulos e destruir as obras de Satanás. Mas nós fazemos isso através das Escrituras, e as Escrituras, elas são o nosso parâmetro, nós temos como central as Escrituras, a mensagem, e a mensagem da fé, uma vez que a Bíblia diz que em 4 vezes que o justo
vive pela fé. Então nós vivemos a mensagem da fé. E essa mensagem da fé nós recebemos a influência, a revelação e o entendimento maior através desse fundador chamado Kenneth Hagin, do Rema, que hoje é a escola bíblica lá em Tulsa, nos Estados Unidos, mas já está espalhada por todo o mundo. E nós temos aproximadamente, acredito que mais de 80 ou 90 escolas bíblicas remas, onde tem abençoado não só o Verbo da Vida, mas muitas outras denominações com essa mensagem revelada, a mensagem da fé. E dentro dessa mensagem da fé, nós aprendemos também o entendimento de quão é importante a nossa oração. E às vezes nós tratamos a nossa oração simplesmente como algo para receber coisa de Deus, quando poderíamos também receber a influência de Deus, ou nós darmos alguma coisa para Deus também, que é ser instrumentos em sua mão. Amém? Porque Deus, Ele vai influenciar a terra através da sua igreja, e nós somos a igreja. Ok? E o irmão Hagin, ele tem uma mensagem onde nós fundamentamos o Ministério Verbo da Vida, as nossas igrejas, os nossos trabalhos que fazemos, e não ficamos fechados a só uma doutrina, porque não é só uma doutrina, é a Bíblia. Amém? E às vezes as pessoas falam, não, mas o mais importante é a Bíblia. Com certeza. E ai de nós se não fosse a palavra de Deus. Mas eu lembro de algo, irmãos, em Atos capítulo 8, onde um eunuco, ele vinha lendo o rolo das Escrituras, porque não existia novo evangelho, ou o Novo Testamento. Só existia o Antigo Testamento. Em Atos capítulo 8, um oficial bem importante, ele vinha lendo as Escrituras na sua carruagem, ao ponto de Deus tirar Filipe de um grande avivamento em Samaria. Então Deus tira Filipe de Samaria, de um grande avivamento de cura, sinais, milagres e outras coisas mais, para se encontrar com uma autoridade. E essa autoridade estava lendo as Escrituras, e o Espírito Santo falou para Filipe, se aproxima dessa carruagem. E ele se aproximou da carruagem, e o Espírito Santo pergunta para ele o que ele está lendo, se ele está entendendo. E ele perguntou, você está entendendo o que você está lendo? E sabe aquela grande autoridade, era um homem culto. Ele disse para Filipe, como eu posso entender se ninguém me explica? Você acredita que tem coisas na Bíblia que é necessário alguém te explicar? Então é isso que nós fazemos aqui para você. E você faz o quê? Você confere para ver se está escrito nas Escrituras. Mas a Bíblia ainda assim é uma leitura personalizada para cada um de nós. E quando nós lemos ela corporativamente, você deve julgar aquilo que está sendo falado. Amém? E o irmão Hagin, ele teve algumas revelações da parte de Deus. E ele mesmo, quando tinha alguma visão de um anjo, ou o próprio Jesus que apareceu para ele, e ele era um homem tão da palavra que ele dizia, eu preciso de escrituras que baseiem essa revelação que você está me dando. Irmãos, isso é uma ousadia muito grande. Eu imagino um anjo aparecer para mim, ou o próprio Jesus aparecer para mim, ok Jesus, eu estou ouvindo isso, mas eu preciso de escrituras que testifiquem o que o Senhor está me dizendo. Irmão, o cara tem que ser muito macho, e tem que ser um homem da palavra, para poder dizer uma coisa dessa se Jesus aparecer para você. Você tem que amar a palavra de uma forma tão grande, que você é capaz de qualquer visitação, seja de anjo, ou o próprio Jesus aparecer para você, e você dizer, Senhor, eu creio que é o Senhor, mas eu preciso de escrituras, para eu ficar firmado na palavra. E, irmãos, é algo tão tremendo isso, que me impactou a minha vida, desde 1996, quando eu conheci esse ministério, e isso tem marcado a minha vida. E lendo o livro, esse livro, A Arte da Oração, por sinal, se você considera a mim como pastor, eu gostaria que você colocasse de lado tudo que você está lendo de livro e priorizasse esse livro, para que você entenda o que eu vou te falar hoje. Eu vou te explicar algumas coisas, vou te ensinar algumas coisas, mas priorize isso, porque isso tem a ver com valores eternos. Amém? Cada um de nós, um dia estaremos diante do trono de Cristo, prestando conta daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Não estaremos diante de Cristo para saber se vai para o céu ou para o inferno. Não é esse trono que estamos, não é esse momento que estamos falando. Assim que formos arrebatados, nós vamos ter um dia de prestação de contas. Amém? E nós precisamos nos mover aqui baseado em valores eternos, não no que a gente acha.
Nós não vivemos mais a axiologia, nós vivemos o que a palavra nos instrui para viver. E nesse livro, irmãos, eu lendo esse livro, eu vi algo bem interessante. Tem um capítulo que fala, orando por sua nação. E é exatamente esse versículo que nós começamos a ver aqui, de 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, falando sobre a arte da oração. Tem um capítulo que ele fala, orando por sua nação. Não mistura as coisas. O que nós precisamos entender, eu tenho tentado falar isso aqui algumas vezes, de fato falado, mas quero colocar isso no teu coração. Separa governo de nação. Porque há muito que tem na cabeça de nós que somos brasileiros, é quando o governo não presta, o Brasil não presta. Irmãos, separa nação de governo. Amém? A nossa nação é uma bênção. O Brasil é uma bênção. Amém? Glória a Deus. Em todo esse cenário de instabilidade, crise para tudo quanto é lugar, crise econômica, crise política, crise de todos os setores, ainda assim a gente vê o Brasil frutificar. Pense numa terra abençoada, é o Brasil. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Então, orando por sua nação. Ele diz, ele falando sobre esse texto, uma vez ele teve um momento, e ele disse que só foi 3 vezes na vida dele que ele teve, relatando essa visão que ele teve. E disse, na verdade, somente 3 vezes em minha vida, o Espírito se moveu em mim de tal maneira. Ele tinha acabado uma conferência, estava jantando com seus amigos, e de repente o Espírito Santo falou com ele, vá orar, eu quero comunicar algo a você. E ele estava orando e teve uma revelação, ou um entendimento, ou uma visão de algo que ele já tinha tido há muitos anos atrás. Mas eu quero ler um pouco desse capítulo aqui para você, para que você entenda algumas coisas. Amém? Glória a Deus. Nessa visão, ele viu 3 coisas surgindo do Oceano Atlântico. Elas pareciam 3 sapos grandes como baleias. Um estava em pleno ar, outros 2 haviam apenas tirado as cabeças da água, vindos do Oriente. Eu havia visto algo semelhante 9 anos atrás. Jesus me disse, você viu a mesma coisa em 1970. Eu lhe disse na época exatamente o que era, mas você não fez o que deveria ter feito. Com relação a isso, eu lhe disse em 1970 para orar pelos seus líderes da sua nação. O que aconteceu? Watergate e assim por diante. Não é tudo culpa do homem que era presidente na época. Vou considerar os cristãos desta nação responsáveis. Vocês são aqueles que permitiram o que aconteceu à sua nação. Eu vou te dar bases bíblicas para isso que ele está relatando nessa visão. Ok? Vocês são aqueles que permitiram o que aconteceu à sua... Então, voltando ao que estávamos falando, eu quero começar do começo. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te mostrar alguns aspectos aqui da oração. Glória a Deus. Às vezes achamos algumas coisas como essa. Está espelhado aí para vocês? Pode soltar. Se Deus é soberano, para que orar? Sabe que tem pessoas que pensam assim? Se Deus é soberano, para que orar? Se Deus não pode ser influenciado por nós, então para que orar? Deus pode fazer o que Ele quer. Deus pode fazer o que Ele quer? Vou te responder. Deus é soberano como a sua palavra. Amém? Deus está limitado pela sua palavra, porque Deus e a sua palavra são acidente para tudo quanto é lugar, desgraça para tudo quanto é lugar, roubo, assalto e toda essa desgraça, e ainda você tem a capacidade de dizer que seu Deus está no controle de tudo. Irmãos, presta atenção, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4.
2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: nos quais o Deus, letra minúscula, o Deus deste século, ou do sistema desse mundo, cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? Irmãos, existe o Deus desse século, com letra minúscula, que é o diabo. Ele tem legalidade para atuar enquanto tiver pecado. 1 João capítulo 5, versículo 19. 1 João capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Há esperança para mim, pastor, o mundo todo está debaixo do maligno. Há esperança para mim, é só a gente ver o versículo anterior. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aí Deus pode entrar. Amém? Aonde o sangue passa de Jesus, Ele pode atuar. Aleluia! Antes aquele que nasceu de Deus, o quê? E o maligno? Quantos estão entendendo isso? Amém? Existe algo operando na terra que não tem nada a ver com soberania de Deus, ou com as coisas de Deus. Aleluia! E se Deus, mas por que Deus não acaba logo com isso, com essa coisa do pecado, isso, aquilo, outro? Ele começou já faz muito tempo, através de Jesus Cristo. Não, mas eu falo assim, exterminar. Como você vai exterminar o pecado se tem gente que tem a natureza do pecado? Não se mata o enfermo para curar uma doença. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o que Deus está fazendo? Nos amou de tal maneira que deu o seu filho. Haveria sim uma necessidade de ter uma pessoa que intermediasse entre o homem e Deus. E Deus, Ele fez isso próprio, colocando o seu filho em carne, para ser mediador entre nós e Deus. Vamos voltar aqui para os slides. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejem pela terra. Amém? Glória a Deus. Esse é o intento, o desígnio de Deus para a humanidade. Mas o homem perdeu essa autoridade com a traição, ok? Comendo do fruto proibido. Então o homem, ele deixou a porta aberta para que o pecado significa o próprio Satanás, o diabo, ok? Ele deu legalidade para que o diabo começasse a trazer maldições sobre a terra. Gênesis capítulo 1, volta lá. Gênesis capítulo 1. E Deus vai falar para Adão o que iria acontecer após a entrada do pecado. Gênesis capítulo 1, Gênesis 3, versículo 17. E Adão disse, olha o que Deus fala para Adão: visto que atendeste a voz de tua mulher e cometestes da árvore que eu te ordenara, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra. Você pode dizer a próxima coisa é o quê? Por causa de quem? De Deus. Por causa de quem? Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. E presta atenção, irmãos, a maldição ela entrou quando o homem ele caiu, quando ele pecou, amém? Desobediência. E aí não é esse o tema dessa ministração, mas para que você entenda alguns aspectos, amém? E não fique abrindo a boca desavisadamente. Deus está no controle de tudo. Não, Deus está no controle daquele que pratica a sua palavra. Porque Deus e a sua palavra são um. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo, ele se move conosco quando nós obedecemos a palavra. Ele nos guia a toda a verdade. E se a gente age sobre toda a verdade, que só podemos ir através do Espírito Santo, aí Deus está se movendo.
Glória a Deus, amém? A oração é o resultado da estrutura de autoridade estabelecida por Deus entre o céu e a terra, como também fruto de sua fidelidade à sua palavra. Eu vou ler isso com mais calma, porque até hoje eu estou tirando coisas dessa grande frase de um grande homem de Deus. A oração é o resultado, ou seja, o relacionamento com Deus. O céu, ok, se comunica com terra através da oração. A oração é o resultado da estrutura de autoridade estabelecida por Deus entre o céu e terra, como também fruto de sua fidelidade à sua palavra. Os parâmetros desse domínio foram estabelecidos pela sua palavra. Este é o meio pelo qual o Senhor interfere e influencia a terra com os céus. Deus é o Deus da sua palavra. Deus nunca mudará a sua palavra, jamais violará ou quebrará a sua palavra. Seu comprometimento com sua palavra é a base do princípio da oração. Irmãos, antes de tudo, nós devemos orar, fazer súplicas pelas autoridades, para que a gente tenha uma vida passiva aqui, pacífica, mansa, algo melhor para ser vivido. Só vai acontecer se nós orarmos. Aleluia. A autoridade legal para dominar a terra foi dada somente ao homem. Deus não incluiu a si mesmo na estrutura de autoridade legal sobre a terra. O homem é espírito e tem um corpo físico. Portanto, somente os espíritos com corpo físicos podem legalmente, relativo à lei, exercer domínio sobre a terra. É por isso, irmãos, que o diabo monta na vida de pessoas, como é falado aí fora. É por isso que o diabo entra na vida de pessoas para exercer a sua influência aqui na terra. Qualquer espírito sem corpo está ilegalmente sobre a terra. Qualquer interferência ou influência do mundo sobrenatural no reino terrestre somente será legal por intermédio da humanidade. Deus delegou autoridade para mim e para você. E a influência será maior na cabeça de um governante se a igreja orar por essa autoridade. Deus tem mais poder para influenciar um governante quando a igreja ora do que o diabo influenciar a cabeça de autoridades. É isso que nós precisamos entender. A influência de Deus na cabeça ou no coração de um rei, está lá em Provérbios 18, 21, diz que o coração do rei está na mão do Senhor. Ele inclina para onde ele quer. Mas quando Deus vai fazer isso? Quando Deus vai fazer isso? Bora, irmão, quando Deus vai fazer isso? Quando nós orarmos. Quando Deus vai pegar um coração de uma autoridade e vai inclinar para onde Ele quer? Quando Deus? Fala isso, irmão, para pegar, participa. Isso tem a ver com a gente, não é com uma coisa que é uma pregação bonita, não. Aleluia. O próprio Deus, que é espírito sem um corpo físico, submeteu-se a esta lei. Ele mesmo, irmão, submeteu-se a essa lei. Aleluia. Ele se fez carne, mas com um propósito para poder agir aqui na terra. A Bíblia diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo, amém, com poder, e andou por toda parte curando os oprimidos do diabo, e diz assim, porque Deus era com ele. Irmãos, Deus é conosco, mas nós temos que agir. Agir conforme a palavra para que Ele possa interferir. Deus é tão legal, ou seja, relativo à lei que está na sua palavra, que Jesus, preste atenção, Jesus não foi ressuscitado dentre os mortos só porque era filho de Deus. Foi não, pelo sangue. A Bíblia diz em Hebreus que foi pelo sangue que Deus tirou Jesus da morte. Porque Ele não pecou. Aleluia! Deus, Ele é um juiz justo. Nada acontecerá no reino terrestre sem a permissão ativa ou passiva do homem, que é a autoridade legal.
Irmãos, nós não podemos ser passivos, ok? Não podemos ser passivos nesse ano de eleição da nossa nação. Aleluia. Faça as orações, ore pela sua nação. Verifique, irmãos, partidos e políticos que se estão em linha com os princípios que você crê. Eu não estou falando de ideologia política ou de politicagem. Eu estou falando de princípios. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, verso 11, que nós não podemos ser cúmplices, compactuar com princípios, ok? Com coisas das trevas. Antes, nós temos que rejeitar, sentenciar, reprovar. Coloque aí, Efésios 5:11. Glória a Deus. E não sejais cúmplices. Cumplicidade é associação. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Essa palavra reprovar é a palavra sentenciar. Você pode sentenciar as obras das trevas orando, ok? E votando. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sabe, você já viu, já são 13 anos aqui como igreja. E você nunca vai ver eu pedindo voto para fulano A, B ou C, desde que Deus levante uma pessoa com autorização do presidente do ministério, e aí é com ele mesmo, a gente só vai obedecer. Mas o que nós fazemos aqui é instruir você como votar. Oramos por algumas autoridades que vêm aqui, okay? Deputados, prefeitos e outras coisas mais, que vão vir, outros vão vir. O que a gente faz? Ora por eles. Mas ainda assim você tem que fiscalizar, você tem que ver, porque a pessoa é fiel até o dia que ele decide não ser mais. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Veja, observe, procure, tem muitas informações hoje. Agora, como você vai votar em pessoas que apoiam, faz apologia às drogas, apoia a marcha da maconha, apoia processos ou leis que vão desconstituir a base fundamental da família? Como é que se apoia, irmãos? Políticos que estão interessados em desmanchar o princípio de família que Deus estabeleceu. Como é que se apoia em pessoas que são a favor de aborto, irmão? Quando nós temos um Deus que dá vida, um Deus que faz ressurgir aquilo que está morto para ter vida. Aleluia. Negociando, irmãos, os princípios de Deus, ou para se beneficiar, ou por causa de ideologia política. Irmãos, beneficie os princípios da palavra e deixe o resto com Deus. Aleluia. Amém? Apoiar, irmãos, políticas que vêm para tirar das nossas crianças o entendimento do que é macho e fêmea. Como pode, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Macho é macho, fêmea é fêmea. Nós aprendemos na Bíblia, irmão. Agora, nós amamos aqueles que estão na imoralidade. Nós não abraçamos a imoralidade, mas somos capazes de abraçar o imoral para que ele conheça um Deus bom. Amém? Somos condutores de esperança e modelos da bondade de Deus aqui na terra. Vamos dar favor, irmãos, exalar favor para aquele que justamente não merece, como a gente não merecia. É assim que funciona, irmãos. Aleluia. Qual o melhor lugar para essas pessoas que vivem nesse rolo aí do mundo, nessa cegueira espiritual, nessa bagunça de imoralidade? Qual o melhor lugar para essas pessoas ter socorro? Aqui dentro, irmão. Nas igrejas que vão trazer um modelo de bondade, condutores de esperança. Nós não podemos ser preconceituosos. Não podemos ter raiva ou ódio de pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue.
Entende, irmãos? A Bíblia diz para nós não olharmos mais ninguém segundo a carne. Mas tem uma versão que diz: não olhe as pessoas segundo os padrões desse mundo. E em Mateus 7:1 diz: porque da mesma medida que você julga, você será julgado. Nós não estamos julgando pessoas, nós estamos falando de princípios. Aleluia! Para que você não me entenda mal, essa é uma igreja que exala a misericórdia. Se você não sabe disso, procure saber os trabalhos que nós fazemos, tanto aqui dentro, nos bastidores, nos gabinetes, como os trabalhos que a gente faz externo. Aleluia! Porque nós somos esses conflitos que nós temos agora no Brasil, ok? Conflitos. E alguns bobos da igreja: vem Jesus, esse mundo está acabado, está arrasado. Vem, irmãos, quando a gente é a resposta para o mundo e a resposta está querendo ir embora. Como pode um negócio desse, irmão? Você é a resposta para esses conflitos. De fato, eu estava falando para pastor Edgley Júnior lá dentro, esses conflitos é como um fogo mesmo, mas dentro de uma fornalha que nos transforma. Esses conflitos aí vai transformar você no lugar de oração. Você será mais misericordioso, você será um homem de mais compaixão, e você não vai ver mais as pessoas pela carne. Bota aí, 2 Coríntios 5. Bem, pessoal, deixa eu dizer algo para vocês glorioso. A partir de terça-feira eu vou tirar férias. Eu estou jogando versículo para tudo quanto é lugar aqui. Mas vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Glória a Deus. E pior que tem umas ovelhas engraçadinhas. Tudo que eu faço agora, isso é férias, pastor. Isso é férias. Estou precisando de férias. Depois que vem tribulação, acha ruim, né? 2 Coríntios capítulo 5, verso 16 diz: assim que nós, daqui por diante, diga a ninguém. Diga inclusive a minha sogra, diga. A ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Sabe, desculpa aí, irmão, pela brincadeira, mas veio na boca, saiu. Estou precisando de férias mesmo. E eu quero testemunhar sobre a minha sogra, que foi uma mãe para mim, no tempo mais miserável da minha vida, nos acolheu, mesmo eu e Cristiane, a gente casado, trabalhando, ganhando dinheiro no bolso, botando dinheiro no bolso, crente, mas vivia uma vida miserável, porque não conhecia direito essa palavra. Eles nos acolheram por um tempo, nos amaram, não somente ela, mas como a mim, como filho. E tive, graças a Deus, uma sogra muito cheia do Espírito, animada com Deus, e me acolheu muito, amém? Desculpe aí a brincadeira se eu ofendi alguém. Eu estou precisando de férias mesmo. Aleluia. Glória a Deus, amém? O coração é o homem trazendo o céu para a terra. Agora, quando você... oração. Diga é férias, diga. Oração é o homem trazendo o céu para a terra. Irmãos, algo que é interessante, às vezes, eu não sei se você já se pegou orando, achando que não está acontecendo nada. Creia na palavra. Quando você estiver orando, irmãos, seria estúpido da nossa parte fazer algo que não vai ter resposta dos céus. Mas eu posso te dar vários textos sobre isso. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e se torna... Você sempre recebe algo. Talvez você não receba algo que você possa tocar, pegar ou sentir, mas sabe, livramentos que você teve, que você nunca orou, coisas que chegaram para você, diz, cara, eu nunca pedi isso a Deus, mas chegou. Sabe, naquele dia que você estava orando em línguas lá, você entende isso? Nada acontece na terra se não for através de oração. Oração é a licença terrestre para a interferência celestial. Oração é o homem exercendo sua autoridade legal para invocar a influência do céu sobre a terra. Mateus 9:38. Olha o que Jesus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara. Ao Senhor da seara, ou seja, rogai, pois, ao dono. Senhor, a palavra aqui é dono.
ao dono da seara, peça a ele, ao dono, que mande trabalhadores para a sua seara. Por que Deus não faz isso? Ele é o dono da seara, precisa de trabalhadores. Por que Deus não vai e manda? Porque só intervém aqui na terra, amém, pelo meio legal e pela autoridade que Ele constituiu, eu e você. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Cada ação divina na terra envolveu um ser humano. Para salvar a humanidade de um dilúvio, Deus precisou de Noé. Para a criação de uma nação, Ele precisou de Abraão. Para liderar a nação de Israel, Ele precisou de... Isaías capítulo 6, verso 1. Vamos ler aqui rapidamente. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes em si um templo. Vamos lá. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Parei. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olhe para mim aqui, você tem noção de que visão foi essa? O camarada teve uma visão de ver o trono de Deus e outra viu ele sentado num alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam aquele lugar, e ainda viu os anjos. Mas olha o que acontece no desenrolar. Versículo 4, volta para o 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Segura aí. Eu ficava pensando quando eu li essas passagens como essa. Como assim a glória de Deus está sobre toda a terra? Está cheia, a terra está cheia da glória de Deus. Mas eu entendi algo no primeiro milagre que Jesus fez, que foi transformar água em vinho. A Bíblia diz: manifestou Jesus homem, manifestou a glória de Deus, manifestou a glória. E eu fiquei pensando, manifestou a glória, isso significa que tem muita glória na terra que precisa ser manifesta. Através de quem? Do homem. A autoridade foi nos dada, ok, para acontecer milagres aqui na terra. Aleluia, amém, irmãos? Manifestar a glória que já está. Uma manifestação da glória é quando, presta bem atenção, é quando Deus, Ele sopra através de mim e de você. Faça isso. E quando você faz em obediência ao Espírito Santo, amém? A glória de Deus vai se manifestar, trazendo o que era morto passa a ser vivo, o que não tinha força passa a ter força. As coisas mudam quando a glória dele se manifesta. Para trazer de volta o seu povo do cativeiro da Babilônia, ele precisou de Daniel. Para derrotar Jericó, ele precisou de Josué. Para a preservação dos hebreus, ele precisou de Esther. Para a salvação minha e sua, ele precisou se tornar-se homem. Aleluia, amém. John Wesley: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. A oração, portanto, não é uma opção, mas uma necessidade para o homem. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por essa manhã. Te louvamos, Pai, pela tua palavra que nos ensina, nos guia toda a verdade. E nós queremos, Pai, respeitar e reverenciar os princípios da oração, as leis que movem o relacionamento nosso com os céus, com a tua presença. Senhor, que o Senhor nos inspire acerca de muitas coisas que nós não conhecemos ainda por revelação, Pai. Que o teu Espírito sopre, Pai, não só nessa igreja, mas na nação brasileira,
sobre cada cristão a importância da oração, a importância das súplicas, a importância do clamor, Pai, da tua igreja, porque a tua palavra diz: se o meu povo se prostrar, aleluia, e clamar a mim, eu vou ouvir dos céus e vou sarar a sua terra. Oh Pai, nós clamamos por essa nação. Pai, que o Senhor nos inspire a ter o entendimento e a revelação do que o Senhor tem para essa nação. Que o Senhor manifeste através de nós o teu reino aqui na terra. Nós nos rendemos à influência do teu reino espiritual aqui na terra, Pai. Nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Senhor, nós queremos te pedir perdão por ter negligenciado as orações pelas autoridades. E Pai, nós tomamos um posicionamento pela inspiração que veio sobre o apóstolo desse ministério, nos instruindo acerca da importância da oração, nos instruindo acerca da importância de amar a terra na qual nós vivemos. E eu me lembro, Pai, em Jeremias 29, no versículo 7, que o Senhor dá uma ordem para aqueles que estão prisioneiros, cativos na Babilônia, para o teu povo que estava preso, cativo na Babilônia, que eles orassem pelaquela cidade, Pai. E nós vamos orar, Senhor, por essa nação. Assim como Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, Senhor, nós estaremos nas brechas orando também. Assim como em Ezequiel diz que o Senhor procurou um homem sequer na terra e não achou, para que ficasse na brecha, para que ficasse como intercessor por uma cidade. E nós, nessa manhã, através do estudo, através do ensinamento da tua palavra, nós tomamos uma posição de orar pela nossa nação. E Pai, nós antes de tudo, de orarmos pelos nossos familiares, de orarmos, Pai, por nós mesmos, nós vamos orar pelas autoridades, assim como tem na tua palavra. Nós te bendizemos e te louvamos pela tua palavra, Pai. Te adoramos no nome de Jesus.